Dito isso, vamos pegar aqui a nossa sequência de estudos, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 20, para relembrarmos aí o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento da segunda tábua, né? Lembrando que os 4 primeiros mandamentos, na primeira tábua, são mandamentos relacionados para com Deus, e a segunda tábua, os outros 6 mandamentos relacionados à nossa vida com o nosso igual, com o nosso próximo. E aí nós estamos já estudando algumas semanas o 5º mandamento, dentro dessa sequência sobre o estudo da ética cristã, entendendo que a lei moral está em vigor, não para salvação, obviamente, mas como um padrão moral que Deus exige de todos aqueles que temem o seu santo nome e o amam, né? Então vamos relembrar aí Êxodo, capítulo de número 20, o verso é de número 12. Vamos ler todos juntos? Diz assim, pois, a palavra do Senhor, todos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então nós chegamos aqui nessa primeiro mandamento relacionado ao próximo, né, nessa segunda tábua, o 5º mandamento na sequência, e já começamos aí a trabalhar com algumas questões. Eu vou até adiantar aqui para o slide específico, né? Só relembrando aqui que nós trabalhamos com o termo honrar, honra teu pai e tua mãe. Vimos que, numa visão geral da Bíblia, esse verbo aponta não só para honra e respeito, mas também para submissão, para obediência, né, para sujeição aí, não só aos pais, mas a toda e qualquer autoridade que o próprio Deus instituiu, né? E aí começamos a trabalhar com o Catecismo Maior de Westminster e já tratamos do ensinamento do mandamento relacionado aos inferiores, então, no caso, os filhos, ou os servos, ou aquele que está abaixo de alguém, e começamos a semana passada a falar um pouquinho também sobre a responsabilidade daqueles que estão investidos de autoridade para com os demais. Qual seria a postura deles, né? E terminamos na semana passada tratando de que o que se exige dos superiores para com os inferiores. E aí nós, relembrando aí, no slide 26, Samuel, se quiser, na hora que for trabalhar aí, então, o que exige? Aí nós já trabalhamos com isso. Então, exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselham, admoestem, aprovando, animando, recompensando os que fazem o bem, e ao mesmo tempo reprovando, repreendendo e aplicando disciplina ou castigando os que fazem o mal. Vimos também que deve protegê-los, provendo-lhes tudo o que é necessário, tanto numa perspectiva espiritual quanto também física, e que por um procedimento sério, prudente, santo, exemplar, esses superiores glorifiquem a Deus, honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade que Deus o revestiu. Então, dentro da bagagem do 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe, nós vemos que dentro da visão bíblica isso traz uma responsabilidade não só para os inferiores em relação aos superiores, né, os filhos aos pais, por exemplo, mas também dos pais para com os filhos, né? Você, como um pai crente, há uma responsabilidade de agir corretamente para que os seus filhos se sintam, inclusive, animados para te honrar, para te respeitar, para te obedecer. É lógico que nós já vimos que, se porventura os pais falharem nessa postura, isso não isenta os filhos quanto da postura de obediência aos pais. Honrar pai e mãe independe se o pai é gente boa ou se o pai não é, né? Meu pai era um tranqueiro. Isso não te isenta da responsabilidade como filho de honrá-lo. Tudo bem? E aí hoje, então, a gente vai continuar tratando disso,
entrando na pergunta 130 aí do Catecismo Maior de Westminster, que é justamente a seguinte pergunta: quais são os pecados dos superiores? O que o pai, a mãe, como superior aos filhos, pode fazer que caracteriza pecado relacionado ao quinto mandamento? O que o patrão, o que a autoridade civil, o magistrado, ou seja, todo aquele que está investido de autoridade em alguma esfera, o que ele não pode fazer, porque se fizer, caracteriza pecado. Então vamos lá, os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres, né, além que aquilo que foi tratado na pergunta 129, são, primeiro, a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, o repouso, o proveito e o prazer decorrente da sua posição de superioridade em detrimento do peso sobre o inferior. Então, saindo um pouco talvez da realidade de pais e filhos, né? Mas vamos pensar aqui naquele que é o chefe, né? Ele sendo já uma autoridade, ele cai numa prática pecaminosa quando aquela posição de superioridade é fruto de uma ambição incontrolável. Porque certamente, por ser ambição, todo o inferior que ele vê crescendo ou apresentando uma situação que pode gerar destaque, o que esse superior vai fazer? Então, quer o dedinho aí? Vai podar, né? Já vai colocar esse cara para escanteio, já vai mudar esse cara de sessão, já vai dar um serviço pior para esse cara. Mas isso por quê? Fruto da ambição incontrolável do cara. O cara tem medo que alguém assuma o lugar dele, então ele não dá oportunidade para ninguém. Ele tem o amor pelo poder, essa ambição incontrolável pelo poder, que aí, por exemplo, ele não trabalha com formação, né, de liderança, ele não quer ensinar o que ele sabe para os outros, porque ele fala, se eu ensinar, o cara vai ficar sabendo e aí ele pode querer tomar o meu lugar. Então, essa postura que é característica pecaminosa de ambição é um dos pecados daquele que está numa posição de superioridade. Então, essa ambição incontrolável. A busca desordenada da própria glória. Aquela necessidade de exigir do inferior que reconheça a sua posição constantemente, né? Isso acontece muito demais, talvez dentro de um contexto hierárquico, né? Do militarismo, né? Quem serviu aí, talvez, ou já trabalhou, sabe que às vezes você tem lá um Zé Ruela qualquer, que como ser humano é um ser desprezível, mas se o cara tem uma estrelinha a mais, né, um chifre a mais no ombro, aí ele já quer humilhar os outros. Né? Veja, a posição de superioridade não é para gerar humilhação ao inferior. Isso é uma prática pecaminosa. Então, exigir que o outro te glorifique sempre, que te exalte. Você sabe com quem você está falando? Olha aqui, ó, que eu tenho aqui. Toda essa postura são práticas pecaminosas daqueles que estão numa posição de autoridade. O que mais? O repouso, proveito ou prazer. Que sentido o catecismo está dizendo isso? O cara aproveita o fato de ser o superior e ele deixa de fazer a sua própria função e coloca um peso no inferior. Então, sabe aquele cara que é o encarregado e ele tem uma função lá para fazer, só que ele joga ele é o supervisor, e ele joga para o encarregado a responsabilidade do encarregado fazer o serviço dele e do próprio supervisor. E ele fica jogando paciência lá na sala dele. Né? O cara é chefe da sessão, ele tem a salinha dele lá, liga o arzinho condicionado dele lá e fica ali, só no repouso, jogando paciência, assistindo videozinho no YouTube, né? Esquecendo que atrás tem vidro, que às vezes o reflexo do vidro, você chega no sessão pública lá,
Está o infeliz do encarregado lá se matando para atender todo mundo. Aí você olha lá, tem o chefe da seção lá. Parece um bugio lá, sentado lá. Parece que se não for alguém lá depois das 6 horas da tarde puxar o cara da cadeira, ele não sai, está colado. Aí o que o cara faz? Ele joga pro encarregado a responsabilidade de fazer tudo, que não é nem função do encarregado, e aí o cara fica ali só no repouso, só no proveito, só no prazer. Isso é pecado. Porque o que se espera do superior é que ele seja exemplo, que ele seja modelo. E certamente, eu falei aqui, você deu uma risadinha, certamente você já viu uma situação dessa, né? É muito comum. Fala assim, mas eu sou o chefe. Pronto, acabou. Pô, mas o senhor não vai fazer a função de você? Eu sou o chefe, cara. Se você não fizer isso, o que eu vou fazer? Ou você faz ou eu arranjo outro para fazer. E aí ele utiliza da sua posição de superioridade para gerar proveito, repouso e prazer para ele. Isso é pecado, irmãos. Isso é uma prática pecaminosa. E Deus, mais dia menos dia, vai cobrar isso dessa pessoa, você pode ter certeza disso. Né? O superior não pode usar a sua postura de superioridade para desfazer de ninguém, humilhar ninguém e colocar pesos sobre ninguém. Né? Tem pai que faz isso também, né? E joga uma responsabilidade para os filhos, no sentido, se vira. Agora eu quero que eu preciso de tal coisa, tem que pagar, se vira. Né? E às vezes exige e coloca o filho numa situação que o rapaz, a moça não tem o que fazer, ela precisa do dinheiro que o pai e a mãe exigiu dele ou dela. Né? Às vezes as famílias colocam um peso acima, e aí esse jovem, esse adolescente ou essa jovem se vê às vezes obrigado a fazer algo ilícito para suprir uma exigência que o pai e a mãe fizeram. Hoje talvez essa situação não seja tão comum, mas anos atrás, né, as gerações passadas, tinha pai que ficava em casa vagabundeando, não fazia absolutamente nada. Eu já tenho 6 filhos justamente para não ter que trabalhar. Né? Hoje isso já é meio institucionalizado, né? Você já tem a Bolsa Família que acaba já fazendo isso Ainda tem bastante? Né? Então você já institucionalizou o negócio e fala assim, o pai fica em casa sem fazer nada o dia inteiro, né? Vagabundo, de mão cheia, aí tem lá 6 crianças, e aí ele manda as crianças para o colégio, porque ele sabe que se a criança deixar de ir no colégio, ele perde a bolsa. Não é assim que acontece? E aí esse pai bate nessa criança que não quer ir na escola, você tem que ir na escola. Pai, mas o senhor vai ficar aqui em casa, pai. Mas eu sou o pai. Vai, pronto, acabou. Então essa é uma postura pecaminosa desse que acaba usando os inferiores para gerar repouso, proveito e prazer para ele. Né? Então, aí você fala, pastor, mas não tem jeito de mudar esse negócio mais. Não tem, mas se a gente começar a mudar a nossa cosmovisão, primeiro que a gente vai também começar a cortar as asas desses vagabundos. A igreja não tem obrigação nenhuma, irmãos, de dar assistência nenhuma para vagabundo. Fazer o bem sem olhar a quem é filosofia kardecista, não cristã. Dizem, a igreja tem que ajudar todo mundo, vírgula. Esse não é um padrão bíblico cristão. O cara é vagabundo, não quer mudar de vida, não quer. Você está dando oportunidade para o cara, você tem curso, dá oportunidade de trabalho, você dá oportunidade de estudo, dá oportunidade de não sei o quê. O cara não muda de vida, amigo. Paulo diz claramente, quem não trabalha, não come. Azul.
Alô, som. Vixe, está cheio. Agora está piscando que não para mais aqui. Depois você, por favor, dá uma olhadinha para mim. Então, vamos lá. Então, essa postura do superior que usa da sua posição para sugar do inferior e tirar benefício, irmãos, isso é extremamente anticristão. E a igreja ela não pode ser instrumento para engordar vagabundo. A perspectiva cristã não nos conduz a isso. Você olha para Paulo dizendo nas cartas pastorais a respeito das viúvas, não ajuda aquelas que não são fiéis. Não estenda a mão para esse povo. Aí você fala, mas isso parece ser cristão? Sim, porque o amor cristão, irmãos, não é um amor que diz sim para tudo. O amor cristão é um amor que sabe dizer não e por que está dizendo não. Que é um amor que vai gerar um amadurecimento, crescimento. Quando você não diz não para alguém dentro de uma perspectiva correta de se dizer não, você está fortalecendo a prática ilícita dessa pessoa. O cara vai deitar e nadar de braçada. Ah, porque a igreja não pode dizer não. Claro que pode. Deve, dentro de um padrão cristão. Essa situação estou falando disso, né, de ajudar o próximo, é um negócio tão complicado, porque você vê que a maioria das políticas ajuda o vagabundo. Vê se tem alguma política do governo, do cara que está trabalhando, só que o valor que ele está trabalhando ou ganhando é insuficiente para ele manter a família dele. Não, você não tem. O cara que ganha lá um salário mínimo por mês, tem lá 3 filhos, não tem nenhuma... Não, você já tem o salário mínimo, você já está empregado. Então, meu filho, se vira. Come chuchu com ovo aí, problema seu. Agora o cara tem lá 6 filhos, não trabalha, não quer saber de nada. Tem uma série de situações que o poder público, inclusive, incentiva para o cara fazer. O cara, não, isso não é para mim, não dá certo. Esse tem sempre alguém suprindo os caprichos, os prazeres, o repouso, né, o proveito desse. Biblicamente falando, esse não é o padrão. Eu sei que muitas vezes você vai estranhar ouvir um pastor falando um negócio desse, falou, o pastor está na contramão do negócio. Meu amigo, o cristianismo está longe do verdadeiro cristianismo já há muito tempo. Quando nós olhamos para a igreja protestante, o início da igreja protestante, você vê um modelo de cidade em Genebra que estabelecia, inclusive, o ócio, né, a ociosidade, como um pecado e um crime. A cidade estabelecia uma série de atividades para tirar a pessoa da ociosidade. O que nós estamos precisando na comunidade? Está faltando leite. Então, vem cá, meu amigo, nós vamos colocar vou te dar uma vaquinha, você vai cuidar de leite. Aí o cara deixava a vaca morrer. O que aconteceu? Morreu. Então vamos tentar de novo. Não deu certo? Esse cara era preso. Não queria trabalhar na cadeia? Não. Então você vai ser mandado embora da cidade. Você foi expulso da cidade. Você está fora, cara. Se vira. Você fala um padrão desse hoje, aí você fala, meu Deus. Irmãos, é socorrer quem realmente precisa de socorro. O padrão cristão é socorrer realmente quem precisa de socorro. A verdadeira viúva, o órfão, o estrangeiro, quem precisa de fato. Agora tem gente que vive... tinha uma família em Barretos que não ajudava, a pessoa não passava roupa. Não lavava e nem passava. Toda semana sacolada de roupa no lixo. Aí, ô fulana, por que você está jogando a roupa fora?
Ah, não, roupa nova, por que você não lava e passa? Não, lavar e passar dá muito trabalho, a gente ganha roupa nova todo dia. Já vem passadinha, vem limpinha, os carros passam aqui, sabe que a gente precisa dar roupa. Então a gente tem roupa limpa toda semana, por que eu vou ficar lavando e passando roupa? Jogava no lixo. Aí você fala, tem que ajudar, né? Coitadinha, né? Não, aí já é uma postura totalmente terrível. E a igreja tem que estar atenta a isso, e o cristão tem que estar atento a isso. E com o superior é a mesma coisa. A prática do superior, se o cara usufrui da sua posição para gerar repouso, proveito e prazer em cima dos outros, é prática pecaminosa. O que mais? Quais são os pecados dos superiores? A exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance de os inferiores poderem realizar. Ou de ordens ilícitas, pedir para você fazer algo que é ilícito fazer, ou alguma coisa que é impossível você fazer. Isso é uma prática pecaminosa. O superior, ele sabe o que é certo e o que é errado. Por isso ele é o superior, ele conhece mais. Senão ele não seria o seu patrão, não seria o seu chefe, não seria o chefe da seção. Aí ele chega para você e pede alguma coisa ilícita. Ele te coloca num constrangimento. Ele diz assim, você sabe, né? O trabalho hoje em dia está difícil, eu preciso de uma pessoa que eu possa confiar. Aí você fala, não, pode contar comigo. Só que eu preciso que você, então, faça um relatório fictício aí. Ou então você altere os números. Ou então que você faça determinada coisa. Me arranje uma nota fria. E aí o inferior fica naquela situação, meu Deus, se eu não faço, o cara vai mandar embora. Essa postura e essa exigência do superior o caracteriza como pecador. Se é um crente, então, misericórdia. Né? Ou pedir alguma coisa que o inferior não tem condição de realizar. Você não deu os equipamentos necessários, você não deu o curso necessário, você não deu os recursos necessários e exige que o cara faça determinada coisa. Dentro da perspectiva bíblica, isso é colocar a pessoa em risco. E isso se caracteriza uma prática pecaminosa. O que mais? Quais são os pecados dos superiores? Aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mal. Tem pessoas que estão numa posição de autoridade que acaba incentivando, inclusive aconselhando, né? E favorecendo aquele que faz o serviço mal. Eu fui de tal cliente, coloquei uma peça errada, uma peça velha, falei que era nova. O cara falou, isso, beleza, é isso mesmo. Você tem futuro aqui na empresa. Tem futuro aqui na empresa. Ou seja, você incentivar o que é mal. E tem pai que faz isso com os filhos, né? Vê o filho fazendo alguma coisa com o menino lá, com o vizinho, com o amiguinho. Aí o pai, é isso aí mesmo, cara, seja esperto. É isso aí mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Encorajando uma postura ilícita. Isso é pecado do superior em relação ao inferior. O seu papel como superior é justamente discipular, ensinar, direcionar na prática do bem. E não encorajando naquilo que é mal. E isso é muito comum. É mais comum do que você imagina, irmãos. A prática do pai ensinar o filho a burlar o sistema. É direto, muito comum. Não, filho, você tem que ser esperto. Porque se você não faz poeira, você come poeira. Então você tem que ser esperto. Não, peraí, meu amigo. Você tem uma série de situações de expertise para você alcançar o seu objetivo. Agora, você não precisa encorajar o que é mal, o que é ilícito. Isso é pecado.
né? Incentivar o inferior a fazer aquilo que ele não deveria é pecado. O que mais? Dissuadindo, desanimando e reprovando naquilo que é bom. Tanto incentivando o mal, quanto repreendendo o que é bom. Né? Às vezes, como patrão, né, a gente... É incrível que o superior ímpio é uma desgraça, porque na missão da empresa, ele vai escrever o mais bonito de tudo. Essa empresa tem a missão de atender os clientes com excelência e suprindo as necessidades dos nossos clientes e amigos. Tá lá, no papelzão, ele manda fazer uma faixa bem bonita lá, põe na entrada da empresa lá, a missão da empresa e a visão da empresa, é lindo, no papel é maravilhoso. Aí o funcionário faz aquilo que está escrito na missão, aí ele chama, pô cara, você resolveu o problema do cliente, cara? Não, você tem que enrolar o cara, para o cara desistir. Você começa a dificultar o esquema dele, que aí ele desiste e a gente fica no lucro. Agora, se você for resolver o problema dos clientes aqui, nós vamos ver. Vai dar problema para nós. Já vi isso acontecer. Eu uma vez fui multado injustamente no Guarujá. Aí tirei foto de tudo aquilo que provava que o lugar que eu estava parado era um lugar que tinha possibilidade de estacionar. Na verdade, depois descobrimos que o comandante lá do trânsito tinha mandado multar os carros que estavam lá, para retirar os carros, para depois colocar carros de gente deles lá. Tirei foto, tudo com horário, tudo marcadinho. Tirei as fotos dos outros carros oficiais que pararam no lugar que a gente estava. Não tinha placa nenhuma dizendo que aquele era lugar só para carro oficial. Estava tudo registradinho. Aí o sistema nosso, justiça, você sabe melhor do que eu, que é maravilhoso. Então eles te trazem a multa, aí chega a multa, e te dão um prazo, 30 dias para a multa. Eu recebi a multa, já fui lá, é Jari que chama? Acho que é? Na junta, não sei das quantas lá, e protocolei a minha constatação. Ele falou assim, demora 40 dias para ele tratar do seu pedido aqui, de contestação. Não, mas 40 dias, meu amigo, a multa vence em 29 dias? É o processo, 40 dias. O pessoal se reúne, é muita coisa, trabalha demais, 40 dias. Não, e o que eu faço? Não, o senhor paga, e aí depois, então, se eles aceitarem o seu pedido, aí eles reembolsam. Tá bom. Vamos confiar, né? Ingênuo ainda, molecão novo. Pum, paguei. Deu 10 dias, fui lá, e aí, já tratou. Realmente, o senhor tem razão. Ah, tem razão? Tem razão. Então, como que eu faço agora para solicitar o reembolso? Agora o senhor tem que entrar naquela fila lá. Aí vai o tonto lá. Aí me dá um talhamacho de documento que eu tenho que preencher. Aí isso passa, mais 10 dias, mais 20 dias, voltava lá. Tá faltando não sei o quê. Opa! Aí até que um belo dia o cara falou assim, cara, você não desiste, hein? Funcionário da Receita, lá, da Secretaria da Fazenda, disse, você não desiste, hein, cara? Por que? Meu direito? O cara falou, que ninguém não, mas a minha atividade aqui é dificultar ao máximo para ver se você desiste. O cara me falou isso. Aí se você briga com o cara lá, dá um safanão no cara porque ele te falou um negócio desse, aí tá lá desacata ao funcionário público no exercício da sua função. O cara foi muito vagabundo comigo. Aí eu falei, tá bom. Não, mas eu vou até o fim, cara. Aí fui. Tá. Para resumir a história, o carro era financiado. Aí os caras, a multa veio no meu nome. Aí a restituição tinha que ser no nome do banco,
acho que era da Fiat que eu tinha financiado o carro, tinha que ser no nome do Banco Fiat. O senhor pega lá, então, a conta do banco, tal, que aí a gente deposita na conta do Banco Fiat, aí depois o senhor entra um processo contra o Banco Fiat para ele te dar o desconto na próxima parcela do financiamento do seu carro. Olha que maravilha. Sabe quanto que eu recebi essa restituição? Pelo menos até hoje, no fechamento do banco lá, não tinha caído nada na minha conta ainda não. Isso foi lá em ano 2000. Isso é pecado. Porque é um sistema ilícito de roubar o contribuinte. E o que você vai fazer contra esses caras? Não tem o que você fazer contra. E aí você pergunta, você fala, meu amigo, injustiça acontece. Acontece, mas Deus vai cobrar isso. Você pode ter certeza. Porque tinha alguém responsável lá para liberar esse negócio e fazer esse trem andar dentro da maneira justa. E esse infeliz não fez. Esse cara vai. Mais dia, menos dia, esse cara vai levar o dele. Porque o Senhor é justo. Então o superior, irmãos, ele pode cometer prática pecaminosa quando ele não age de maneira a facilitar que o inferior seja alvo de justiça. E isso eu estou falando de um contexto do governo, mas isso acontece no seu dia a dia. Quando você contrata alguém fora do regime, por exemplo, previsto por lei, isso é pecado. Deus vai cobrar isso de você. Se você não tem condição de pagar todos os... mas é muito, pastor. Nossa, o peso do imposto no Brasil é muito complicado. Concordo contigo, mas é o que está em vigor aí. Se você não tem condição de pagar, então você não tenha funcionário. Porque senão você vai, no mínimo, constranger o inferior a aceitar uma situação ilegal, porque ele está precisando, o cara está passando fome, está precisando do serviço, e você vai conduzir ele a fazer algo errado, inclusive. Porque se fosse outra situação, o cara não aceitaria esse tipo de trabalho. Só que o cara está precisando, ele aceita. O superior está incorrendo em prática pecaminosa. Tudo bem, irmãos, até aqui? Ainda continuando na pergunta 130. Quais são os pecados dos superiores? Corrigindo-os indevidamente. A correção é uma postura natural do superior para o inferior. Mas se você faz isso de modo indevido, sabe o pai que vai corrigir o filho e extrapola na disciplina e espanca a criança? Pega toda a raiva que ele tem lá do patrão dele e desconta no filho? É uma correção indevida. Né? É crime, inclusive. E isso às vezes pode acontecer não só na figura do pai com o filho, que é pecado do pai, mas também dentro de um contexto de trabalho. Às vezes de impor uma sanção. Está previsto aqui no... lá dentro da hierarquia da polícia lá. O cara chegou lá com a farda suja. Então está previsto lá um gancho de 3 dias para o cara. Aí você dá 30 dias de prisão para o cara. Bom, indevido, a correção extrapolou. Toda a prática de justiça, irmãos, tem que levar em consideração agravantes e atenuantes para a aplicação da sua pena. Se não leva em consideração isso, ela vai ser aplicada de um modo indevido. Ou leve demais, ou pesado demais. Porque a correção também, leve demais, é um pecado. O filho querido, você não bate. Aí aquele filho que você não gosta muito, você desce a vara nele. Porque tem pai que faz isso, né? O fulano é o queridinho, o outro,
Nossa, eu não vou com a cara desse meu filho. Eu acho que tem hora que eu olho ele, parece que é a cara do açougueiro. Não sei o que tem. Então, já que eu não gosto da cara dele, Às vezes o filho querido faz os trem pior da vida. Você, Juninho, não faz isso, Juninho. Agora o outro, que é o neto, aí você rebenta o cara na vara. Correção indevida. Tanto para um, quanto para o outro. Tudo bem? Claro que? Então vamos caminhar. Expondo-os descuidosamente ao dano, à tentação e ao perigo. O superior, ele tem que preservar a vida do inferior, em todos os sentidos, tanto na questão espiritual, emocional, quanto na questão física. E às vezes tem superior que acaba sendo o próprio Satanás na história, né? Sendo o tentador, né? Para gerar aí situações pecaminosas na vida do inferior. Então, nosso catecismo diz que expor ao dano, à tentação e ao perigo também é um pecado da prática do superior. Você tem que tomar cuidado com as ordens que você dá para o seu inferior. Né? Vamos lá. A questão do dano. Hoje em dia a gente vê menos isso, mas um exemplo simples, né? Você tinha há alguns anos atrás, quando você pegava os filhos e o pai mandava o filho, por exemplo, ir pegar água no poço. E o poço sem a proteção de guarda-corpo. Amigo. Pecado seu. Quando você não punha o tanque direito, quantas e quantas crianças morreram esmagadas porque o tanque caiu em cima? Quantas histórias nós temos? Porque o infeliz do pai, o vagabundo, vai lá, põe o tanque só em cima de dois tocos lá, aí a criança vai subir para ligar a torneira, blum, caiu o tanque em cima. Conhece a história assim? Muitas. Quem que foi o culpado dessa história toda? O pai que não pôs o tanque direito lá, ué. Porque gerou um possível dano. Inclusive, quando você olha para as Escrituras, você tem situações semelhantes descritas na lei civil, condenando, inclusive, aquele que era o responsável para deixar um lugar protegido e não fez, e ele é culpado da morte de alguém. Então, o superior, ele tem que estar atento a tudo. E isso, criança que bebe produto de limpeza, veneno, às vezes, né? Às vezes o próprio pai vai, sobrou lá um pouco de, sei lá o quê, Roundup, vai, tem uma história dessa aí. Sobrou o Roundup, ele roubou o Roundup lá da empresa dele, lá para ele matar uns matinhos em casa, não tinha onde pôr, pôs numa garrafinha de Guaraná e trouxe para casa. A criança, Guaraná, pô, achou que era, ponto. Quem que foi o culpado dessa história toda? O pai, que expôs o inferior a uma situação, a dano, de perigo, ou situação de tentação, né? Colocar uma situação que você sabe que pode conduzi-la a uma prática pecaminosa. Isso também é algo que o superior tem que tomar cuidado. Ok? Quais outros pecados superiores? Provocar o inferior à ira. Que é aquele texto específico lá de Paulo, né, que os pais não devem provocar os filhos à ira. E como que o pai pode provocar o filho à ira? Principalmente quando há uma postura volúvel nos limites ou nas ordens. O que é uma postura volúvel no limite ou nas ordens? Você chega para o filho e fala assim, não pode fazer isso. Aí dali a pouco você fala, não, pode fazer sim. Não, eu posso ou não posso?
Aí a criança faz, na hora que ele acha que não pode, aí ele vai e corrige. Ah, mas meu pai falou que eu podia, agora não posso de novo. Então, ordens que são mudadas ou limites que são mudados de uma maneira não clara e que gera, então, uma situação de ira, de raiva na criança ou no inferior, porque o cara é volúvel. Olha, ontem eu podia fazer, hoje eu já não posso fazer. Aí eu não faço, ele fala, por que você não fez? Então, situações que não estão claras, que não estão estabelecidas, e que gera, então, no inferior um sentimento de ira contra o seu superior, por conta dessa postura volúvel dele. Isso é muito comum, irmão. Mesmo porque, dentro dos limites, quando você está tratando de educação de filhos, existem limites para cada determinada situação. E o pai tem que estar atento a isso. Por exemplo, talvez dentro de casa seja tolerável que o seu menino tome, sei lá, um refrigerante no bico. Ah, tá acabando, pai, vai tomar, toma aí, toma no bico. Você mesmo pega lá e só que você que tem uma pança do tamanho do mundo, você bebe 2 litros no gargalo. Aí o moleque vai tentar tomar, né? Ele olha do copo, tem um tal de copo, só que 3 litros refrigerante. Então a mesma altura dá 5 vezes mais lá. Né? E aí o moleque vai tentar fazer, aí você... Aí você pega e dá um corretivo no menino. Peraí. Por que o senhor pode e eu não posso? Ou porque dentro de casa posso e lá na igreja eu não posso? Aí lá na igreja você quer corrigir o moleque que pegou o refrigerante, saiu correndo e foi no bico. Não, mas em casa eu posso, por que é que eu não posso? Então, você não explicou direito a regra do jogo. Então, aí pode, não pode. Isso leva o inferior à ira. Tudo bem até aqui? Isso é prática pecaminosa do superior. O que mais? Ou de alguma forma, desonrando-se a si mesmos, ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Que é a questão de não dar o exemplo e exigir do outro, né, a postura correta se você não faz. Isso pode conduzir à ira. Né? Então, cuidado com isso. E aí nós temos aí os textos bíblicos para referendar isso aí, segundo lá o Catecismo Maior, na pergunta de número 130. Né? Então, como já tem feito sempre, o desejo é de incentivar você depois, com vagar, caso tenha ficado alguma dúvida, porque cada um texto desse vai referendar uma das posturas apresentadas aqui, que eu tentei, de certa forma, ir subdividindo para ficar mais fácil para a gente entender. Então veja, irmãos, no 5º mandamento, que pede para honrar pai e mãe, está embutido uma série de situações que repousa sobre o inferior, mas também sobre o superior. E que não exige somente dentro da relação de pais e filhos, mas dentro de qualquer tipo de relação de superioridade e inferioridade. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Vamos caminhar aí mais um pouquinho. Aí tem mais um tanto de texto aí. Vamos caminhar mais um pouquinho na pergunta 131, que agora trata de iguais. Então o catecismo ele vai trabalhar com a ideia de que há o superior, há o inferior e há pessoas que estão no mesmo patamar. Pessoas que estão iguais. Imagine irmãos, né? Ou imagine dentro lá do seu trabalho, na sua seção, pessoas que exercem a mesma função, têm o mesmo tempo de trabalho, têm a mesma graduação, são iguais. Qual que é a responsabilidade bíblica quando eu vou lidar com esses iguais? Então vamos lá. Os deveres dos iguais são o considerar a dignidade e o merecimento um do outro, tendo cada um aos outros por superiores. Aquilo que está lá em Filipenses 2, né?
olhe cada um o outro como superior a si. E o alegrar-se com os dons e a promoção uns dos outros como sendo de si mesmo. Então, a visão bíblica, irmãos, em relação aos iguais, é uma visão de cooperação e não de competição. Em toda a perspectiva bíblica, essa ideia da competitividade é algo que é confrontado. E ainda mais dentro de uma perspectiva ética, dentro de uma perspectiva moral. É lógico que a nossa sociedade vai impor situações de competição? Sim, natural. Você vai fazer um concurso, você tem um cara igual a você que vai concorrer à mesma vaga. Então você vai competir ali igualmente, dentro dos padrões de justiça. Mas depois que estão na mesma situação, a postura ética é sempre a mesma. Hoje nós vemos, por exemplo, o egoísmo reinando, E reinando de um modo especial entre os iguais. As pessoas só pensam no próprio umbigo. E é por isso que a gente tem tanto conflito na sociedade. Eu não estou falando na perspectiva de direitos, eu estou falando na perspectiva de ética. Como iguais, você tem que agir eticamente com todas as pessoas igualmente, de um modo justo. Agora existem leis que dão direito para o fulano, que dá direito para o beltrano, tudo bem, mas eticamente, isso transcende a ideia da legislação. Mas não, aí você vê pessoas iguais agindo de uma maneira imoral, sem ética, para tentar tirar proveito do outro. Isso é condenado pelas Escrituras. Então vamos lá. Vamos relembrar pelo menos Filipenses 2, que é o texto mais claro aqui, que eu já até citei. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Vamos ler juntos? Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A postura ética, irmãos, me conduz a uma prática de cooperação, de igualdade e de equidade entre as pessoas. Agora, quando não há ética, aí eu puxo o tapete do outro igual. Aí eu não compartilho o conhecimento, aí eu não compartilho a informação. Porque qual que é o padrão do ser humano? A gente julga o outro por si, se ele soubesse, será que ele ia falar para mim? Então eu não vou falar, não. Mas isso é uma questão ética. Dentro do princípio ético, honrar um ao outro é tratar todos com a mesma equidade, dando inclusive a todos a mesma possibilidade diante das oportunidades. Quando você, vamos pensar ainda no pecado superior, você chega lá, na empresa vai ter, um concurso interno para determinada função lá. E aí você só fala para os seus amigos. Se prepara que vai sair um negócio aí. Não conta para ninguém. Eticamente, isso está totalmente furado. Não é um padrão de um verdadeiro cristão. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar aí para ver se a gente termina aqui a quinto mandamento hoje ainda.
Quais são os pecados dos iguais? Então vamos tratar da prática pecaminosa. Os pecados dos iguais, além da negligência dos deveres, considerar o outro superior a mim, aquela coisa toda, são, primeiro, a depreciação do merecimento, a inveja dos dons, a tristeza causada pela promoção ou prosperidade dos outros e a usurpação da preeminência que uns têm sobre os outros. Resumindo, a inveja. Não se alegrar com o avanço do seu igual. Não se alegrar pelo fato dele ter alcançado uma promoção. Né, do sucesso dele. Isso entra, por exemplo, em irmãos. Esse negócio é trem complicado. Não é à toa que a própria palavra de Deus registra várias situações entre irmãos e que o problema é que eles não honraram a si mesmos. Né? Vamos pegar Esaú e Jacó. Problema. Pega os 12 filhos de Jacó. Problema. Caim e Abel. Problema. Deus aceitou a oferta dele e não aceitou a minha? Então eu vou matar esse cara. E essa inclinação pecaminosa continua no coração de todo descendente de Adão, irmãos. Se meu irmão, sei lá alcançou uma posição, está fazendo coisa errada. E sendo que a postura ética que se espera do cristão, dentro ainda do quinto mandamento, de honrar, é me alegrar com o avanço das pessoas, com o sucesso das pessoas, com não invejar os dons. Eu tenho os meus dons, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho os meus talentos. Só que aí sempre tem alguém que tem algum talento que em determinado momento ou determinado contexto da vida parece que é de maior evidência. Meu Deus do céu. Eu tenho um primo que toca violão maravilhosamente bem. Eu não toco nem galinha. Aí eu vou lá de raiva e quebro o violão dele. Por inveja. Faz de conta que eu tropecei e caí, né? Foi um acidente. Mas na verdade eu fiz porque eu queria quebrar o violão dele. Toca agora aí o bonzão. Quero ver agora. Hã? Ou então vou lá com o cortador de unha e corta as cordas tudo. Pecado humano é terrível. Isso é a quebra também do quinto mandamento em relação ao meu igual. Né? Ficar triste pela felicidade do outro, pelo sucesso do outro. E, nesse sentido, a vida familiar é um laboratório maravilhoso, irmãos. Quando você tem, 2, 3, 4 filhos, teve uma situação, a Duda ainda era pequena, a Duda nasceu em abril, e a Lolo, que é a segunda, nasceu em janeiro. Teve um determinado momento que, na cabeça da Duda, ela nasceu primeiro, então ela tinha que fazer aniversário primeiro no ano. Mas começou o ano e por que vai fazer o aniversário da Heloísa primeiro que o meu, se eu nasci primeiro? Então, até você trabalhar com a ideia de que ela vai fazer tantos anos e a outra não vai alcançar ela nunca, gerou lá um estresse. Né? Porque, se eu nasci primeiro, eu tenho que fazer aniversário primeiro. Só que aí a gente teve que contar para ela, falou, quantos aniversários você já fez? Ela contou lá, não lembro, era 4, 5. E a Lolo? Ela vai fazer o terceiro. Então, você já fez mais, porque você é a primeira mesmo. Agora, não é porque virou o calendário que o seu aniversário tem que vir primeiro. Aí, inclusive, o aniversário da mamãe é primeiro que o meu, e eu sou mais velho que a mamãe.
Aí começou a entender como que funciona esse negócio de calendário. Mas até então, já criou né? E a mesma coisa, depois a Heloísa, o Samuel, quando tinha o aniversário do irmão, ficava meio um peixe fora d'água, né? Que tipo assim, não, só o aniversário dele, só ele ganha presente. Né? Então, por que o tema dele é esse e o meu foi outro? Você que escolheu o outro tema. Então, a família acaba sendo um laboratório para você trabalhar com essa questão dos perigos, dos pecados entre iguais. E nesse sentido, irmãos, voltando aqui mais uma vez para o superior, os pais, como nós vimos, não pode gerar preferências. Não pode. Porque isso gera ira, gera pecado do inferior e gera a prática pecaminosa do próprio superior. Então a família ela precisa preservar, inclusive, os iguais para que haja essa equidade. E aí nós temos aí vários textos bíblicos que apontam para o trato, né? Para não cairmos aí nesse pecado da inveja, da tristeza e da usurpação em relação do direito dos outros, né? Quando eu pego alguma coisa do outro que não é minha, estou usurpando isso. Isso também acontece muito dentro de casa, né? Às vezes o pai vai lá, compra 3 Danone, aí um para cada filho. Aí daqui a pouco você abre a porta da geladeira, cadê os 3 Danone? O primeiro que chegou já mandou os 3, usurpou. É dos seus irmãos, cara. Não já se viu você fazer um negócio desse? Eu não sabia. Conversa, piada, hein? Pecado dos iguais. Eu preciso preservar essa equidade entre os iguais. Tudo bem? Então vejamos que no Antigo Testamento, irmãos, quando trata tanto do superior, do inferior, dos iguais, haviam punições previstas sobre o mandamento. Vamos dar uma olhadinha comigo lá em Êxodo, volte lá para Êxodo. Capítulo agora 21, o verso 15 e também o verso 17. Nós estamos aqui na lei acerca acerca da violência, né? E aí nós temos o 5º mandamento que diz que eu tenho que honrar pai e mãe, e havia algumas práticas que quando eu não cumprisse com o 5º mandamento, honrar pai e mãe, estabelecia uma punição sobre a minha vida, inclusive de pena capital. Veja aí, verso 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será o quê? Será morto. Verso 16 também. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. E o verso 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, o que vai ser? Será morto. A pena capital aqui era aplicada sobre aqueles que quebrassem o 5º mandamento numa perspectiva de violência, né? Ou de um desprezo total. Eu fico vendo, né? Crentes, pessoas que se dizem cristãs, que reconhecem que são pecadores, que foram alcançados pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, que Deus os perdoou. Aí você fala assim, como que é o relacionamento com o seu pai e com sua mãe? Nem converso, pastor. O senhor não conhecia meu pai. Meu pai é um maldito muito grande. Meu pai é um tranqueira. É impossível. Impossível conviver com meu pai e com a minha mãe. Não tem jeito. Ali é o seguinte, quanto mais longe, melhor. Amigo, como padrão de crente em Cristo Jesus, essa não deveria ser a sua postura. Existe mecanismo para você se preservar de um pai ímpio.
Tudo bem. Você chegou na fase adulta, você tem a sua vida, ele tem a vida dele, parará, papá. Mas isso não te isenta da responsabilidade de honrá-lo. E, inclusive, em um determinado momento, cuidar dele. Ah, meu pai é um tranqueiro, safado, não sei o que, agora teve um AVC, está lá, pastor, babando lá. Eu sou responsável de dar cuidado do velho. Por pior que ele foi. Por mais terrível que ele tenha sido. Porque é a sua postura diante de Deus. Não é você que julga. Não, meu pai tem que ficar nessa situação aí, eu tenho que... está recebendo o castigo. Que bom. Não é você que julga. Você não está no lugar de Deus. Para definir, inclusive, o castigo que o seu pai ou sua mãe tem que receber. Então, a sua postura é sempre do perdão, é sempre do acolhimento, é sempre de assistir o progenitor, como se espera de todo e qualquer verdadeiro cristão. Então, muitas vezes nós vemos que na prática ética, muitos daqueles que se dizem cristãos não vivem o verdadeiro cristianismo. É mais fácil esse cara ajudar o tranqueira lá, o vagabundo que eu falei lá no começo, e não ajudar o pai e a mãe dele. Ah, porque meu pai me machucou demais. Oh, meu amigo, e quantas vezes você machucou o Senhor com seus pecados? E Deus não te perdoou? Não é assim que Ele nos ensina na oração dominical? Perdoe as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores? Oi. Tem alguma nota de rodapé ali? Jesus fala, com exceção do pai que é tranqueira? Com exceção da mãe que é uma vagabunda? Não tem nenhuma nota de rodapé ali, nesse sentido. Então, o cristianismo precisa ser vivido de uma perspectiva ética completa. Ok? Então, talvez esse seja o sentido mais primário referente ao adendo do mandamento, lá de Êxodo 20, verso 12. Honra o teu pai e tua mãe. Qual que é o adendo? Para que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, para que tenha longevidade. Então, a aplicação mais primária para esse adendo, para que te prolongue os teus dias, é porque já estaria previsto a pena capital para o filho que violentasse os seus pais, que não estavam honrando, ou que amaldiçoasse os seus pais. E aqui o amaldiçoar não é simplesmente falar assim, maldito és. Não, era no sentido de desprezo, de abandono, de uma postura totalmente de não cumprimento com a responsabilidade filial. Então veja, as duas situações eram passíveis de pena capital. Então, se você honrasse o seu pai, sua mãe, você não seria inserido dentro dessa pena capital. Então, talvez o sentido mais primário referente aos benefícios do mandamento é que se você honrasse pai e mãe, você não ia receber a pena capital por violentá-los ou desprezá-los, amaldiçoá-los. Tudo bem até aqui? Porém, certamente há uma aplicação relacionada também à moralidade associada à ideia lá do honrar ou do pesar, no sentido de considerar o que vi, ouvi e aprendi com os meus pais e seguir o correto e fazer melhor ou corrigir o errado e desse modo tendo como consequência a probabilidade de vida longa. Se eu honro meu pai e minha mãe, significa que eu vou inclusive aprender com os erros deles. Então isso também gera uma probabilidade de eu ter uma vida melhor e mais longa, porque eu não vou cometer os mesmos erros do meu pai, os mesmos erros da minha mãe. Então a experiência de vida deles, que porventura possa ter causado consequências danosas na vida deles, né? Ah, meu pai bebeu a vida inteira. Opa, eu não vou entrar nessa mesma barca. Ah, meu pai, sei lá,
não se cuidou, bebia, não sei o quê, fumava, parará, morreu, 39 anos de infarto. Oh. Há uma probabilidade, se eu honrar o meu pai e minha mãe no sentido de não seguir os caminhos ilícitos deles, ou os caminhos tortuosos dele, de eu ter uma vida melhor e mais longa. Então há essa possibilidade também em relação ao adendo aí do mandamento. E aí, então, a pergunta 133 nos diz, qual é então a razão anexa ao quinto mandamento para dar-lhe maior força? E aí o catecismo vai dizer, a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força, contida nessas palavras, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa de longa vida e prosperidade, tanto quanto sirva para a glória de Deus e para o bem de todos quanto guardarem esses mandamentos. A nossa catecismo, ele então prevê a ideia de que é uma promessa a ser aplicada àqueles que de fato honrarem o Senhor na obediência desse mandamento. Não só uma aplicação de uma pena capital para aquele que não observa, não só uma probabilidade da gente aprender com os erros dos nossos pais, mas também a aplicação de uma promessa de Deus na vida daqueles que assim procedem. Então, há essa perspectiva, dentro da interpretação pelo nosso catecismo, de entender esse adendo também como promessa, não só como uma consequência, não só como uma probabilidade, mas também como uma promessa. Lembra que nós perguntamos lá no início? Será que é consequência? Será que é probabilidade? Será que é promessa? Na verdade, então, a nossa confissão de fé trabalha com a ideia de que as três possibilidades são verdadeiras. Esse adendo pode ser uma consequência, pode ser uma probabilidade e também uma promessa da aplicação do cuidado do Senhor sobre nós. Então, para que se prolongue os teus dias. Então, a Bíblia apresenta benefícios, promessas e consequências em guardar o quinto mandamento. Vamos ver dois textos aqui de um modo especial. Jeremias 35. Jeremias capítulo 35, versos 18 e 19. Aqui você tem a fidelidade dos recabitas. Você nunca leu esse capítulo aqui, vale a pena ler. É uma história muito legal, muito interessante sobre a postura deles, né? E lá no finalzinho, então, do capítulo 35 é dito assim: à casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então aqui você tem um registro histórico de uma afirmação categórica de Deus em abençoar os recabitas, ou os descendentes de Jonadab, porque eles honraram, obedeceram de modo fiel aquilo que o seu pai havia dito, dentro de um contexto, obviamente, de serviço ao Senhor, que é o contexto do capítulo 35. E Deus, então, de modo categórico, diz, olha, e eu vou abençoar não só na ideia da longevidade, mas no sentido de que não faltará sucessor dessa família na minha presença. Durante toda a existência, talvez a pessoa nem saiba que é, mas durante toda a existência, Deus tem cumprido essa promessa de que os descendentes dessa família vai estar sempre servindo ao Senhor. Olha que coisa fantástica. E essa promessa de Deus, essa promessa específica de Deus sobre os recabitas, se dá pelo fato deles terem honrado a ordem do seu pai na perspectiva do serviço ao Senhor. Então, um exemplo aqui de que o quinto mandamento pode também nos apontar para a ideia da aplicação da promessa de Deus
na vida daqueles que obedecem. Efésios capítulo 6, é uma releitura aqui que o apóstolo Paulo traz, sobre já a visão mais clara do Novo Testamento. Ele vai dizer categoricamente que isso aqui se trata de uma promessa. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Não só sobre a terra que o Senhor Deus te dá, mas sobre a terra, já dentro de uma visão, na perspectiva do Novo Testamento. Então, o guardar do quinto mandamento, irmãos, na perspectiva do entendimento geral da Bíblia, não só em relação aos pais, mas a toda a autoridade, gera sobre nós consequências benéficas disso, probabilidades de bênçãos maiores, e além de tudo isso, a aplicação de uma promessa específica de Deus sobre aqueles que o fazem de modo a glorificar os pais, de modo a honrar os pais, e em última análise, glorificar e honrar o próprio Deus. Tudo bem até aqui? Então isso deveria mudar, irmãos, a minha postura como crente em Cristo Jesus, diante dos meus pais, diante das autoridades que o Senhor constituiu sobre a minha vida, e diante de todos aqueles que, de certa forma, estão numa posição de superioridade. A gente vê hoje, infelizmente, a nossa geração, né? Nós perdemos isso. O respeito aos mais velhos. Não existe mais. Isso é uma vergonha para a nossa geração. Porque um dia nós também seremos velhos. Uma experiência que nós tivemos na África, né, Cláudio? Lá no Senegal, no oeste africano, onde eu passei por lá, a situação do respeito ao mais velho é algo, assim, extremamente absurdo. Em todos os sentidos, irmãos. Você pode estar com a maior pressa da sua vida. Se você vira a esquina e encontrou um idoso que te conhece e ele para te perguntar da família, meu amigo, você para. E ali não é só, oi, bom dia, tudo bem? Não, não, não. E aí, como que você está? E seu pai? E as cabras do seu pai? E a sua família, seus irmãos? E o seu corpo? A sua saúde, né? Eles falam, o seu corpo, a sua saúde. E as suas finanças. E não basta você falar assim, está tudo bem, está tudo bem. Tá tudo bem. Não, 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 ele quer detalhes. E o jovem pega na mão do velhinho lá e fica ali. Enquanto o velhinho fala, então tá bom, filho, Deus te abençoe, pode seguir. No caso lá, a maioria muçulmana, né? Allah Renemá, em Fula. Allah Renemá, Deus te abençoe. Né? Aí o jovem baixa a cabeça, aí ele corre mais do que ele tinha que correr para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Você está na autoroute, na rodovia, que atravessa um monte de vilas. Então você está indo na vila, você está vendo lá que tem um senhorzinho lá que vai atravessar. Ai de você se você não diminuir e não parar para ele atravessar. E aí o velhinho vai. Dá vontade de você parar o carro, descer, pegar o velho no colo, atravessar, entrar, porque vai mais rápido. Mas todo mundo para, cara. E todo mundo honra. Sabe quem que é o primeiro a comer? O mais velho. É o primeiro a comer. Aí você fala assim, mas já está bem demais. É o primeiro a comer. Honra. Os mínimos detalhes.
Aí você fala, e com as autoridades? A mesma coisa, cara. Era 6 ou era 5? Não vou lembrar o horário. Eu acho que é 6 da tarde. 6 da tarde era o horário de... qual que é o termo aí? Me ajudem aí, os militares de plantão. Hastear? Tem um termo específico. Descerrar? O que é? Não lembro. Arriar a bandeira? Tá. Então, 6 horas da tarde, o país para. 6 horas da tarde. Você está no trânsito. Imagine, via expressa. 2 minutos para 6, toca-se uma sirene, todo mundo para o carro. Para honrar o país, a bandeira. Meu Deus do céu, como foi difícil esse negócio para mim. Você estava no trânsito, de repente parava, tu fala, meu Deus do céu, o que esses homens parou? Aí dali a pouco os caras abrem a porta, desce, todo mundo bonitinho lá, olha lá para a bandeira mais, porque tem bandeira para todo lado também, viu? Aí para, aí desce a bandeira, o guarda termina de guardar a bandeira, pum, todo mundo entra no carro de novo, parece que nada tinha acontecido. Honra. Está inserido na cultura. Nós perdemos isso, irmãos. Você fala, mas isso é uma tolice. Será? Desrespeitar os mais velhos, desrespeitar a família, desrespeitar a pátria, é tolice? Na hora que tiver, sabe o que vai acontecer? Torça para o Brasil não entrar em guerra, porque se o Brasil entrar em guerra, todo mundo foge. Nós vamos entregar de bandeja. Porque a gente não ama a família, não ama a terra, não ama a pátria, não ama nada. Então, perdemos a honra. Não existe isso mais. Voltando aqui para o contexto, então, obviamente que guardar o 5º mandamento, irmãos, estabelece uma relação com honrar a Deus como o supremo sobre todos. Quando eu ajo de uma maneira ética com os meus pais, com os meus superiores, com os meus iguais, com os meus inferiores, eu estou glorificando o Senhor Deus Todo-Poderoso. É incompatível para um verdadeiro crente uma prática de safadeza nas relações éticas, seja lá com o superior, ou com o igual ou com o inferior. Porque eu preciso fazer tudo para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor. E as minhas relações interpessoais têm que demonstrar isso. Ele é o maior honrado quando nós obedecemos. Ele é o maior exaltado quando nós obedecemos. Tudo bem, irmãos? Semana que vem, não vai dar tempo de eu correr aqui, nós vamos tratar de algumas questões específicas relacionadas ao 5º mandamento, para fechar. Que é, por exemplo, quando os meus pais são maus e exigem algo errado, qual que é o amparo bíblico e por que eu não devo obedecê-los? E situações, vamos pegar assim, de extremos, né, para aplicar o ensinamento do 5º mandamento. Situações que saem da casinha, né? Situações que não que foge da normalidade. E aí a gente vai tentar trabalhar e aí a gente encerra sobre o 5º mandamento propriamente. Irmãos, o padrão moral de Deus, e aí a gente finaliza, né? Qual que é o princípio moral do 5º mandamento, que é o nosso grande objetivo aqui do estudo, destacar o que Deus quer me ensinar quando Ele diz, honra o teu pai e tua mãe. Que princípio que Ele quer me ensinar, que princípio moral está por trás disso tudo, né? Então, essa semana que vem a gente trabalha com isso, se Deus permitir. Alguma pergunta, irmão, sobre aquilo que nós vimos? Eu não sei quantas vocês, né? É um estudo mais teórico, essa sequência que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo é uma sequência de estudo que nos desmascara aos pouquinhos. Infelizmente, o cristianismo de hoje está muito longe da moralidade cristã que a Bíblia espera de nós.
E às vezes a gente trata aqui de um padrão moral bíblico que parece até absurdo para nós que dizemos ser crentes. Pastor, esse negócio de honrar a pessoa mais velha, isso está muito distante da gente agora. Mas não estava distante, irmãos, alguns anos atrás. Sim, sim. Ninguém faz. Ninguém faz. E essa questão, irmãos, precisa ser resgatada no coração do verdadeiro crente. Porque senão, a gente já está vivendo isso, né? O desprezo, a gente começa a quebrar as honras do mais próximo e vai subindo os patamares, né? Então, hoje, nós chegamos em relação a gente começa a desrespeitar o pai, dali a pouco eu desrespeito a autoridade, dali a pouco eu desrespeito a justiça, já desrespeito todo mundo, e por fim eu vou desrespeitar quem? O Senhor Supremo. E aí nós vemos que isso já tem gerado um efeito no convívio fraternal. Por que nós não honramos mais a vida congregacional? A lealdade fraternal. Por que a gente não faz? É cada um por si, cara. O cristianismo hoje é individual. Por quê? Porque nós desonramos, inclusive, os iguais. E isso já está dentro do nosso coração. Tanto que você fala a perspectiva da fraternidade bíblica entre irmãos da fé, fala assim, pastor, não dá, hein? E isso reflete no nosso convívio congregacional e, consequentemente, no nosso convívio com Deus. Então, é necessário, irmãos, a gente voltar aos padrões dos princípios morais que a Bíblia exige de cada um de nós. Hoje a dona Gertrude está falando aqui que uma consequência natural da falta do honrar pai e mãe, dentro do relacionamento paternal e filial, o primeiro que vai sentir isso é a escola, porque as crianças vão passar a maior parte do tempo lá, né? O não do professor. Aí ele voa para cima do professor. Irmãos, nós já falamos isso aqui, quando os pais deixam de educar os filhos, isso é responsabilidade dos pais, educar os filhos, inclusive disciplinados para isso, tornam essas crianças animais terríveis, que toda a sociedade vai colher o fruto disso, né? Se a gente fosse aplicar o Novo Testamento aqui hoje, 80% dos moleques tinham que ser pedrejado, que segundo a lei. Bateu no pai e na mãe, violentou o pai e a mãe, morre. Pronto, já vai um punhado. Maldiçoou o pai e mãe, morre. Opa, plena capital nessa turma. Inclusive tem uma passagem que o pai, depois de ter tentado fazer tudo com o filho não tem a postura, ele chegava para o conselho da cidade e falava assim, meu filho é um filho de Belial, cara, não dá. Ele é teimoso, já tentamos de tudo, e infelizmente não tem como. Aplicava-se pena capital sobre o infeliz, teimoso. Por quê? Porque dentro do padrão, inclusive do Antigo Testamento, do cristão, ou do cristianismo, a influência do mal, maligna, precisa ser extirpada, irmãos. Hoje, dentro da igreja, é lógico que não tem pena capital, mas você tem a exclusão, você tem a disciplina. E quando a igreja desrespeita isso, ela começa a aumentar o número de lobos dentro dela.
E como superior, é uma prática pecaminosa da liderança da igreja quando ela não aplica corretamente, inclusive, a disciplina sobre os membros. Porque ela vai incentivar a prática do mal, num lugar que deveria incentivar a prática do bem. Tá bom?